Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo do Arriscando a Própria Pele, onde eu coloco o meu capital de verdade no mercado financeiro e opero na conta real e mostro para vocês as minhas operações, explicando o ponto de entrada, saída, a técnica que eu estou utilizando, as análises que eu faço. E se você assistir esse vídeo do começo ao fim, eu garanto para você, você vai aprender análise técnica clássica, análise gráfica, operar no mercado financeiro na modalidade Day Trade e ter lucro no final das suas operações. Então assista do começo ao fim. Normalmente eu coloco na capa desse vídeo um tema com relação ao que eu mais analisei aqui para trazer as informações para vocês. Então vamos dar sequência aqui, vamos ver o que está acontecendo, tá? Antes de mais nada, dar um recado rápido para vocês. Primeiro, dê seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. É muito importante que você dê seu like para esse conteúdo chegar a mais gente. E do dia 17 ao dia 21 de julho, ou seja, na semana que vem eu vou estar de férias. Então não vai ter Bom Dia Day Trade às 8h30 da manhã e também não terá aqui o Arriscando a Própria Pele às 8 horas da noite. Mas eu vou deixar aqui um presente para vocês, uma mentoria para Day Trade iniciante. Em breve eu vou deixar o link na descrição do vídeo com e-book, tá? Para vocês aqui, em todos os vídeos que eu postar, terá o link na descrição do vídeo. Ainda não subi o e-book para que você tenha acesso, mas em breve estará. Então, sem mais delongas, vamos ao que está acontecendo na bolsa nesse momento, começando pelo índice 1560. Agora são 10h04 da manhã, tá? Acabou de abrir o mercado à vista, esse é o primeiro candle e lá no Morning Call eu falei para vocês, olha do lado direito da tela no 15 minutos. Olha, a gente está aqui com o preço do mercado próximo à média móvel de 200 períodos dos 60 minutos. A expectativa é que a gente comece um movimento de alta, porque a configuração gráfica do diário e do semanal me diz que está se formando uma bandeira para que o mercado lance um movimento de alta. Nós temos lá o SP500 e as bolsas fora do país em tendência de alta. Então existe a possibilidade sim de a gente fazer um movimento de alta. Vamos esperar isso acontecer. Em conformidade com isso, eu disse que o dólar poderia cair e a queda do dólar ia abrir uma possibilidade de operar muito legal. Porque olhem do lado direito da tela, os 60 minutos fez esse movimento de retração, ontem fez esse movimento de impulsão, hoje no primeiro candle dos 60 minutos rompeu a cabeça do pivô, que é esse candle aqui. Então a expectativa é que a gente tenha uma queda melhor. A gente tem que esperar uma oportunidade, uma configuração gráfica para tomar nossa decisão de compra ou de venda. Foi isso que eu falei que ia acontecer lá no Bom Dia Day Trader e está acontecendo aqui e vocês vão acompanhar isso. Se aparecer uma oportunidade, eu vou entrar na oportunidade e vou mostrar para vocês e explicar o motivo pelo qual eu entrei. Então Day Trade é isso, a gente mais espera do que opera, e quando aparece a operação a gente tenta ser o mais assertivo possível. Vamos esperar acontecer, se acontecer eu volto aqui para vocês. Vamos lá galera, vamos aguardar. Fala pessoal, apareceu uma operação, já vou colocar porque o mercado parece estar correndo forte, tá? Deixa eu tirar minha face, minha voz aqui pro Jarvis, colocar uma música, depois eu explico para vocês. Fala pessoal, realmente uma pressão enorme, hein? Uma pressão enorme. Bom, vamos lá. Por que eu saí rapidamente aqui da visão da operação para vocês que vocês pudessem ver e acompanhar, tá? Porque o mercado, quando fez esse movimento, ele disse para mim que ele estaria forte para baixo. Olha só aqui. Ele fez esse movimento aqui, ó. Ele fez essa queda forte, tá? E aí ele fez essa retração, eu falei, opa, aqui vai ter um novo lançamento de impulsão. Finalmente a gente rompeu aquela zona e agora dá pra gente ir ter o gain do dia de hoje. Só que você tem que medir o seu ponto de gain baseado no seu ponto de loss. Lembra que eu sempre falo dessa ferramenta que eu utilizo aqui, ó? Essa ferramenta? Aí eu tirei essa ferramenta e falei, bom, aí a minha volatilidade está alta, então eu tenho que colocar uma mão respectiva a essa volatilidade. Por isso eu coloquei a mão de 3 minis. Se eu tivesse colocado mais, talvez não teria aguentado a pressão financeira que eu sofreria. A pressão financeira, pelo que vocês puderam acompanhar, foi pequena frente ao resultado, tá? Então,
Isso posto, eu entendi que dava para se manter nessa operação. O que aconteceu, tá? O mercado, ele literalmente fez um lançamento de impulsão muito forte. Aí você fala, Adriano, por que você colocou o primeiro preço médio e fez um segundo preço médio? Se a gente olhar aqui no SP500, vou trazer para vocês aqui o SP500. Olha o movimento dele, tá muito para cima, tá? Ele fez esse movimento aqui lateral e aí ele começou a subir, dando a entender que correlação negativa com o dólar. SP para cima, o dólar cai. Só que o que está acontecendo? O nosso índice aqui futuro começou a fazer esse baita movimento de queda, o que me deu pressão. E o que fica de lição para tudo isso? E eu acho que foi muito legal ter acontecido, tá? Apesar de parecer maluco. E aí eu vou dizer para vocês. A grande lição é, siga o plano. Se você tem um plano de trade, siga ele até o final, não importa o que aconteça. Não quer dizer que eu vou sair colocando preço médio alucinadamente, não é isso. Eu tenho o meu plano, dentro do meu plano cabe análise. E o dólar está numa região de consolidação. Região de consolidação, ele acaba fazendo esses movimentos um pouco mais elásticos em determinado momento. Uma vez que ele deu um movimento muito forte contra você, a tendência é que ele faça um arrefecimento, é que ele caia um pouco e na metade do caminho você consegue sair fazendo um preço médio. Então a técnica tem que ser usada da forma correta. Usada da forma errada, pode dar um max stop. Se eu tivesse colocado uma mão maior nesse trade e o mercado viesse contra, eu poderia ter sido estopado. Se eu tivesse colocado, se eu tivesse me apavorado de sair desse trade, eu poderia estar negativo agora, mas eu estou no 0 a 0. E eu estou no 0 a 0 justamente porque eu segui o plano, eu fiz análise, eu sabia que o mercado estava indo num range, eu tinha uma mão pequena, ou seja, a pressão financeira seria pouca, a pressão seria mais elástica com relação ao movimento do preço e foi. E aí quando alcançou o movimento eu peguei e saí. E por que eu saí da operação? Será que vai cair? Eu saí da operação porque mudou toda a configuração do gráfico e já não está mais a meu favor. Olha como é que ela está agora. Então, eu segui o plano, fiz as entradas, fiz as inserções, esperei acontecer, fiquei aqui nesse trade aí, ó, basicamente, ó, posso falar para vocês que esse trade me deu 1h05. E tudo bem. Essa, de novo, é a média que eu tenho de sair de um trade quando dá pressão. Então, tá tudo dentro do plano, eu segui o plano, só vou falar para vocês adiantar. Siga o seu plano sempre. Agora, vamos esperar a próxima oportunidade, porque não acabou o dia não, tá cedo ainda. Nesse momento são 11 horas e 11 minutos. Eu vou trazer aqui o relógio do Profit para vocês, tá? Para vocês verem. E é assim, day trade é isso, gente. A gente mais espera do que opera. Então agora vamos esperar uma próxima oportunidade e aí baseado nessa próxima oportunidade a gente toma a nossa decisão ou de compra ou de venda se ela aparecer. Se ela não aparecer a gente não faz nada. Vamos aguardar, pessoal. Vamos lá, pessoal. Agora são 4h43, praticamente final do dia. Não teve nada muito consistente para fazer no dólar. Só aquela operação que eu fiz, tomei uma mega pressão lá de praticamente 1 hora naquele trade, tá? Mas a pressão foi no movimento, a pressão financeira foi pequena. Vocês já me viram aqui tomando pressão financeira maior, porque dado a volatilidade exigiu um tamanho de mão pequeno. E aí que eu falo, é aí que tá o segredo. Quando você vê ali a relação risco-retorno e você coloca o seu ganho baseado no seu loss, você consegue ter essas pressões num volume financeiro bem menores, tá? A partir do momento que você realmente baseia. Se eu vou lá e coloco uma mão, que eu sempre coloco igual, coloco lá 10 minis, 15 minis, 20 minis no dólar, a pressão financeira seria muito maior, aí sim eu realmente poderia soltar a mão naquele trade e ter tomado um loss grande e o mercado voltado depois. Por isso que é importante você seguir o seu plano operacional, seguir seu plano de trade. Quando você olha o dólar aqui, o dólar também está num movimento muito chato, tá? Ele fez esse movimento de alta, tá contra mim, mas eu sabia que aqui em cima eu tinha zonas que iam fazer com que o preço parasse, além da média móvel de 200 períodos, e foi o que aconteceu. Ele foi até a média móvel de 200 períodos e depois caiu. Ele não conseguiu superar, tá? Porque ali era uma zona de resistência, tá? O preço foi, tentou, bateu, não conseguiu, voltou. Ele foi de novo, bateu, não conseguiu, voltou. Ele foi de novo, bateu, até rompeu, mas aí ele perdeu força e caiu de novo. Não tá conseguindo romper essa zona, formando uma consolidação gigante nessa região que eu tô falando para vocês. E quando a gente vai lá do dólar 15,60, a gente enxerga a mesma coisa. Vamos lá pro dólar 15,60, só para arredondar aqui. E olha o dólar 15,60 como tá bem ruim, tá? Tem esse caixotinho aqui formado no dólar 15,60. E aí se eu tirar aqui, ó, vou afastar um pouco mais, pegar a ferramenta pincel, tô olhando do lado direito da tela no dólar 15,60, olha só. Encaixotadinho aqui, não tem muito o que fazer. Aqui eu estava protegido e aí eu tinha o meu plano operacional, visto a análise que eu fiz hoje no Bom Dia Day Trader. Então se você assistiu o Bom Dia Day Trader, você vai entender o que eu estou falando aqui. Se não assistiu, dá uma olhada lá que você vai entender, tá? E o índice não deu nada muito confortável para se operar, apesar de vocês estarem vendo aqui no índice um movimento bem de queda lateral. Olha como ele foi quebrando a média móvel exponencial de 9, onde eu uso o setup super tendência, me deixando inseguro para operar. Lançava impulsão, retração e aqui, ó, quebrou a média de novo. Lançava impulsão, retração e nesse ponto quebrou a média de novo. Aí nova impulsão, lateralizou e olha aqui, ó, ele quebrando a média aqui, ó, nesses dois pontos. E aí lançou impulsão de novo e tá aqui quebrando. Ou seja, não tem uma tendência forte para eu me sentir seguro, para poder entrar naquela operação e sim ter um preço médio que eu possa fazer, porque a tendência não está forte. Uma vez que a tendência não está forte, eu não encaixo o meu plano de trade, então eu não vou na operação, mesmo podendo extrair lucro. Então, o que nós tiramos de tudo isso aqui? Faça o seu plano operacional, siga o seu plano operacional. Notem que na operação que eu fiquei
fiquei tomando uma mega pressão de movimento, o movimento foi muito forte contra mim, financeiramente não era uma grande pressão. Se vocês observarem, eu já tomei pressão financeira maior que aquela. Mesmo com um movimento muito agressivo. E uma vez que o movimento é muito agressivo e bate numa região, isso é experiência, conhecimento, é análise, é estudo, é já saber o que vai acontecer baseado nas informações que eu tenho. Não que eu tenha uma bola de cristal e eu sei que o preço vai fazer. Não dá, é impossível. Mas baseado na análise técnica clássica, no price action, eu sabia que ali era uma zona de resistência. O preço resistiu, ele foi, bateu, tentou romper, não conseguiu e ele caiu e foi no ponto da minha saída no preço médio. Por isso que usar essa técnica é complicado. Se eu não tivesse feito análise ampla, se eu não tivesse feito estudo no Bom Dia Day Trader e soubesse que ali existia uma zona de resistência forte, eu poderia ter colocado uma mão maior e soltado a mão lá em cima. Então eu coloquei a mão referente à quantidade baseada no movimento com o meu stop loss. Então eu coloquei meu stop loss e ali baseado naquilo eu projetei stop gain, mesmo sendo um movimento muito elástico para que me desse o gain. Eu usei a técnica, adotei a técnica e segui o plano. Então o que fica aqui de lição para vocês é: sempre siga o plano de trade, sempre siga o plano operacional, faça o seu plano. Por mais que sempre digam para você, você tem um plano de luta até que você tome o primeiro soco na cara, quem disse isso foi Mike Tyson. Mentira, tá? Porque ele disse isso, mas quando ele tomava um soco na cara, ele sabia o que ele tinha que fazer, como ele tinha que revidar, tinha experiência de luta para saber o que fazer nos momentos que ele tomava os socos dele na cara para conseguir vencer a luta dele. Ele vencia muita luta. Então eu digo para vocês, se você tiver um plano de trade, raramente, dificilmente você vai perder dinheiro no mercado financeiro. Siga o plano de trade. Do mais, gente, espero vocês amanhã às 8 horas da noite, onde eu vou postar o vídeo de sábado que a gente sempre bate um papo aqui. E como eu sempre digo, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.